Mas, gente, tive um problema técnico aqui, então tá um pouquinho atrasado. Vamos ver se o Tomás entrou. A gente vai conversar hoje sobre tecnologia digital. Um assunto super importante, super atual. Esperando ver aqui se ele entra. Ver se eu acho ele aqui. Tomás. Tomás, você tá na Uma Galeria ou você tá no... Tomás, não tô conseguindo te ver. Gente, Tomás. E aí? Oi, oi. Tudo bom? Tudo, e você? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Tô sempre, tô Eu sempre tô uns minutos despenteado. atrasados porque eu estava numa outra sala e descobri que não tinha conexão lá, não tinha internet. Aí eu tentava abrir a live e não conseguia. Tudo Não, não bem? tem problema. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, querido. Então, estou adorando conversar com você hoje sobre esse assunto muito importante, né, para nós galeristas, e eu acho que para todo mundo hoje, né, no mercado da arte, seja quem é profissional ou quem se interessa por arte, cada vez mais desafiador, né, em todas as áreas, na verdade, essa questão da tecnologia digital. Sem dúvida. E então eu quis muito, gente, justificar aqui por que eu chamei o Tomás. O Tomás, além de um galerista que eu admiro muito, Obrigado. é uma pessoa que tem uma história pessoal muito interessante e que tem como hobby e também como atividade profissional, hoje, cada vez mais, pesquisas na área de tecnologia. E eu tenho a Exato. certeza de que ele também está usando essa pesquisa que ele vem fazendo há algum tempo no mercado da arte. Então, com certeza, não podia imaginar uma pessoa que pudesse trazer uma bagagem mais interessante para a gente sobre o que são esses recursos que a gente tem hoje e o que a gente precisa, né? Uma coisa é certa, o que nós temos hoje não basta. Nós estamos aí buscando, né, alternativas e vamos falar um pouquinho do que existe hoje, né, Tomás? Do que a gente Sem dúvida. almeja que exista. Obrigada É por ter isso aí. aceito. Estou muito feliz de estar aqui com você. Como é que você está? Bri- Obrigado você, antes de mais nada, pelo convite. Para mim também é uma honra, eu também é recíproco, admiro muito seu trabalho aí de desbravar um mercado há tanto tempo em Brasília, né? Você começa como colecionadora e aí teve um espaço cultural, agora com galeria, já são vários anos lidando com arte. Então, para mim, eu já aprendi muito contigo e para mim é uma honra dividir agora esse espaço aqui com você. Obrigado pelo convite antes de mais nada. Imagina, Tomás, obrigada a você por aceitar. Gente, é verdade, vamos falar até dessa nossa trajetória, né, Tomás? Eu abri a galeria há 5 anos, você já tinha a sua, fui te visitar em São Bernardo do Campo. Para quem ainda não foi, o Tomás tem essa galeria excepcional, Legal. incrível, lá em São Bernardo do Campo. Eu nunca tinha ido e não iria se não fosse você. Foi realmente sensacional. Representa artistas maravilhosos. E é uma pessoa, para quem é galerista que está ouvindo a gente, é um depoimento interessante. É uma pessoa que eu confio tanto, a ponto de que, quando eu fiz uma feira em Chicago, em 2018, eu, ao mesmo tempo, fiz uma feira no Rio, né, Tomás? E eram É. duas feiras muito importantes. E eu, infelizmente, como nós todos, não tenho ainda o dom da ubiquidade. Talvez a tecnologia nos dê esse dom. Vai demorar um pouco Então, essa. é, eu tinha que escolher alguém para ficar, cuidar da minha galeria no Rio. E essa pessoa foi o Tomás e foi maravilhoso, né, Tomás? Foi muito legal, foi uma experiência diferente, viu? Então, assim, Muito legal. realmente,
estou trazendo para vocês uma pessoa em que eu confio 100% e que eu acho que vai trazer ideias esclarecedoras e notícias bacanas para a gente sobre o digital na arte. Isso aí, vamos começar. Vamos começar. Tomás, antes de mais nada, eu queria saber de você o seguinte: o que você está sentindo deste momento atual, nos últimos 90 dias, né? Completamos 90 dias no Brasil, em que estamos nessa pandemia. O que você está sentindo desse momento? Como é que isso transformou o seu dia a dia como galerista? E o que você vê como perspectiva imediata? Eu sempre começo essa pergunta se tornou um pouco até redundante, né? A gente vem e volta nela e a gente tem que tomar muito cuidado para responder, porque a gente, antes de mais nada, tem uma pandemia acontecendo, né? Tem gente morrendo, tem uma situação catastrófica, né, acontecendo do lado de fora das nossas casas. Então, antes de mais nada, assim, a gente, lógico que considera tudo isso, né, do que está acontecendo. Mas dentro do nosso universo micro, né, que é o mundo da arte e tal, e respeitando acima de tudo essas vidas, enfim, e esses trabalhadores que estão na linha de frente e tal, dentro do nosso universo micro, eu acho que essa pandemia, eu acho não, é uma constatação que essa pandemia acelerou muitos processos, né, Carla? Com certeza. Então, por exemplo, o simples fato da gente trazer a maioria das galerias, né, trazer para o remoto e continuar o trabalho, isso, eu tô por aqui. Tomás? Tô por aqui. Tá. Isso já é, de alguma forma, um avanço, porque é um mercado muito maluco esse nosso aqui no Brasil. A gente tem a primeira geração de galeristas ainda atuando, né? Então, a tecnologia não se fazia tão presente nesse tempo. E essa galera, né? Talvez a Luísa, talvez a Raquel Arnaud e assim por diante, elas não nasceram imersas nessa condição da tecnologia. E, de repente, a gente vê eles também fazendo uma série de lives. Imagino que estejam fazendo uma tonelada de reuniões via Zoom, via Google Meets, via etc, etc. E também, como se não bastasse só a parte da gestão da galeria, né, da porta para dentro, a gente ter esse uso da tecnologia acelerado, da porta para fora também, né? Então, eu sou um exemplo que, por mais que eu investigue que eu gosto desse assunto de marketing digital, de tecnologia e tal, pelo menos há uns 3 anos, 4 anos, as redes sociais da OMA mesmo, até pouco tempo atrás, 4, 5 meses atrás, eu considerava medíocre, né? A gente postava pouquíssimo, postava uma foto por obrigação lá, fazia... Era como eu, nunca acreditei. Fazia um Facebook por obrigação, fazia tudo por obrigação, porque todo mundo está fazendo, então vou fazer também só para não falar que eu não tenho. E o resultado disso é óbvio, né, Carla? Se você não dá atenção para as coisas, não acontece. Fica medíocre o trabalho. E agora eu vejo uma tonelada de conteúdo nascendo. Ainda tem vários problemas, tem várias questões, né? Cada conteúdo que a gente está construindo, mas eu acho que o passo fundamental é esse volume, né? Esse efeito manada que se deu também no ambiente da cultura, né? E mais especificamente das artes visuais. Pô, a gente tem pelo menos, eu fui entrar na sua live aqui, estava acontecendo simultâneo a live do Man, né? Então, você tem sempre 2, 3 lives por dia, você deve ter 5, 6, 7, 8. Eu acho que essa questão das lives, elas ficaram excessivas, isso é claro. Muitas são sem conteúdo. Então, a gente realmente tem que saber, mas eu acho que, como na vida sempre foi assim, separar o joio do trigo e selecionar, né, o que você realmente quer. Mas eu queria ir além dessas lives, eu queria ir para as ferramentas que a gente, seja colecionador, seja artista, seja galerista, o que é que nós temos hoje de ferramenta e o que é que a gente precisa. Porque na minha pesquisa pessoal, que é curta, é de pouco tempo, como você falou, eu também não me interessava por isso, eu já conheço dezenas de aplicativos e que têm funções diversas e, entretanto, a gente percebe que nenhum deles satisfaz todas as nossas necessidades. O que eu queria era que a gente conversasse
se você pudesse dar para a gente um Vamos lá. pouco da abordagem desses diferentes aplicativos, vamos nos posicionar inicialmente como galeria, né? O que a gente tem hoje para botar o nosso conteúdo, para disponibilizar o nosso conteúdo para o nosso público? O nosso público está em casa, nós estamos na galeria ou em casa, mas portas fechadas, né? Em breve abrir. Então, o meu caso, por exemplo, né? Eu estou usando muito as lives, né? Então, o Instagram, que eu acho que é o primeiro, talvez, né? Essa primeira ferramenta e que eu, por exemplo, desconhecia o potencial enorme do Instagram para vendas. Você me deu números recentemente que eu fiquei surpresa. Você pode contar para a gente isso? Sim, sim, vamos lá. Então, Começar eu pelo acho que Instagram. baseline, assim, a gente tem não só o Instagram, mas as redes sociais, né? A Uhum. gente tem, por exemplo, em números gerais, a gente tem um mercado de arte hoje que é de 67 bilhões de dólares de movimentação financeira e você tem 6 bilhões de dólares sendo movimentados online. E grande parte dessa movimentação online, ela acontece por meio das redes sociais. Então, o que significa isso? Que é um colecionador mandando um direct, mandando uma mensagem, fazendo um comentário e pedindo para o galerista ou pedindo para um artista, às vezes diretamente, o preço de uma obra, fazendo um depósito na conta da pessoa e torcendo para a pessoa enviar a obra para ele, que chegue tudo em ordem. Quer dizer, é um volume de movimentação financeira, não estou dizendo que 100% disso, né, desses 6 bilhões de dólares, isso é a nível mundial, tá? Mundial, claro. Isso que eu ia te perguntar. Que segmento desse representa Brasil ou América Latina? Muito pouco ainda. A gente tem no máximo a divisão América Latina. Eu não sei o número de cabeça, Carla, posso até depois voltar para a gente, enfim, falar para o pessoal, mas eu acho que não chega a 5% o Brasil, né? Brasil e América Latina. De qualquer maneira, nesse mercado, a gente faz vendas internacionalmente, né? Sem Como dúvida. aconteceu agora nessa pandemia, nós vamos comentar daqui a pouco essa feira digital que está acontecendo, mas as vendas têm sido também internacionais, né, Tomás? É uma chance para a gente de crescer, apesar dessa limitação dramática, né, que nos é imposta hoje em dia. Porque a internet não tem fronteira, né? A internet, se você produz um conteúdo bilíngue, se você produz um conteúdo poliglota, se você... quantas vezes você traduzir o seu conteúdo, quantas vezes você vai alcançar mais pessoas. Então, a internet não tem essa barreira física, essa barreira de, não, é regional, nada. Seu conteúdo é bom, a arte do seu artista é global, a linguagem é global, ele vai. Né? Ela é muito democrática nesse sentido. É verdade. E qual que é a faixa etária da maior parte desses compradores online? Mercado de arte contemporânea. Isso é muito, muito legal. Porque, assim, a gente vê que os grandes compradores de arte, eles estão dos 40 anos para frente. Então, é de 40 mais, né? Ele representa 87% dos compradores de arte. É muita gente, é muito significativo. Né? Você falar que 87% dos colecionadores tem 40 mais. Agora, olha esse dado que interessante. Dos 39 menos, que é a geração millennial e a geração Z, quem é colecionador, já 100% já comprou obra online. Ou seja, nessa fatia de 13%, quem coleciona já comprou online. Quer dizer, essa pessoa, esse millennial de 39 anos, que está agora atingindo uma maturidade financeira, social, enfim, uma estabilidade como um todo, ele está agora migrando para a faixa dos maiores compradores de arte, desses 87%. E essa pessoa já vem com hábitos digitais. Então, se alguma plataforma talvez tenha atuado antes do seu tempo, né, há 5, 6, 7 anos atrás, talvez esse maior comprador não tivesse pronto para usar isso, né? Não tivesse pronto para consumir nesse nível.
E agora a gente está exatamente nessa fase de transição, onde o millennial está conseguindo essa maturidade social, financeira, estabilidade, etc. E ele já vem com hábitos de internet. Se a gente falar da geração Z, pior ainda. Parece que eles já nascem com o dedinho em riste, né? Eles já verdade. Assim. Um aninho ele já tem o primeiro aplicativo, né? O primeiro equipamento, seja Apple ou Android. Mas você sabe que ontem houve uma iniciativa muito, muito boa, por sinal, da ABACT, sobre esse tema também. E eu vi um dado recente de um relatório da Basel que dizia que, em termos de volume de dinheiro, isso teria mudado recentemente e que os compradores digitais, esses mais jovens, milênios que você está falando, já são, em termos de valor, mais importantes do que na internet do que os grandes colecionadores. Na internet, sem dúvida. Grandes colecionadores, a antiga geração. Na internet, sem dúvida. Porque os grandes colecionadores, eles ainda têm esse hábito analógico. Eles ainda ligam para Carlos Osório. Eles ainda... Então, quer dizer, esse volume de 6 bilhões de dólares, na grande maioria, ele é consumido por esse 13%. Então, é muito louco. Porque... Agora vamos pensar o seguinte, Tomás. Então, no mundo normal, todo mundo visitava as feiras, fazia as visitas nos museus, fazia cursos presenciais. Hoje em dia a gente tem tudo digital, né? Tudo mudou. As visitas dos museus são digitais, as feiras são digitais, os cursos são digitais. E o que eu estou sentindo, eu queria saber um pouco a sua experiência, mas eu percebi isso nesses 3 meses, atuando como galerista, porque nós não paramos, né? Eu acho que nós dois somos um exemplo claro daqueles que passaram a trabalhar mais. Sem dúvida. Muitas pessoas estão nessa onda, mas nós dois eu tenho certeza. E o que eu percebi também é que o colecionador tradicional, que nem usava quase o celular, começou a comprar online. Você percebeu isso também? Sem dúvida. Eu percebi, e olha que interessante, ele ainda não conclui a compra online, mas ele inicia a compra online. Então, o que eu vejo e que isso é uma diferença fundamental para a gente conseguir avançar nessa linha. O comprador hoje, ele descobre o Galeno, ele descobre o João, ele descobre o Roland pelo seu Instagram. Mas ele ainda não tem um botão de compra no seu Instagram. Então, veja bem, o seu Instagram, de certa forma, e o meu também, tá? Ele dificulta essa compra. Porque a pessoa precisa descobrir no seu Instagram, pegar o celular, ligar para você, você precisa estar disponível na hora, aí você manda um catálogo, ele olha o catálogo, responde. Quer dizer, fica tanto vai e volta que às vezes você perde a emoção. A gente sabe que a compra da arte tem um fator emocional. Vai para o impulso também, né? Ele é muito fundamental, porque a arte é isso. A gente olha, a gente se emociona, a gente chora, a gente ri. Então, a compra da arte, você olha aquilo e você fala, gente, eu preciso disso na minha casa. Então, você tem que ter a possibilidade de clicar e trazer para sua casa. Só que não. A pessoa fala, nossa, eu amei isso. Puta, mas eu tenho que mandar um WhatsApp, tenho que receber um catálogo, tenho que negociar um valor. Ele tem tanta dificuldade que para ele desistir da compra é assim. Agora, do outro lado, olha como que é a compra de um aplicativo hoje. O meu celular, ele tem a leitura facial, né? Quando eu falo que eu quero o aplicativo, eu só falo quero. O celular já lê a minha face, que é, de certa forma, a minha senha, e ele já baixa e já cai no meu cartão de crédito. Quer dizer, a parte ruim da experiência de compra, que é assinar o cheque, dar o cartão, fazer a transferência, que é quando a gente sente a dor, vamos dizer assim, ela não existe. Você corre até o risco de comprar o que você não quer hoje em dia, né? Meu Deus! Você já comprou. É isso. Você corre o risco de você comprar o que você não quer. Então, se a gente conseguir ter uma inteligência de compra, da mesma forma, né? Existe um termo na tecnologia que é one click buy. Que é isso, você clicou, você comprou. Acabou. Mas, por exemplo, em arte contemporânea hoje, o que existe o one click buy? Porque as feiras não são o one click buy. Nenhuma feira funciona assim. Nada. Vamos falar um pouquinho das feiras. Quer dizer, uma coisa que eu acho que todo mundo que está aqui nos vendo sabe é que as feiras, né, se tornaram digitais. Então,
Esse ano nós tivemos Art Basel Hong Kong digital, Freeze New York digital, agora Art Basel Suíça digital, Parque Lima digital, e estamos tendo nesse momento presente, hoje é o último dia da Basel na Suíça, mas ontem começou a terceira semana dessa feira Not Cancel, em que temos uma edição Brasil, né? Com 56 galerias, e tem sido super bom para mim. Conta pra gente como é que tem sido para você e o que você acha dessas experiências. Eu acho que é um primeiro passo e um passo fundamental para a gente começar essa experiência online. Então, as feiras, assim como o Basel, assim como a Freeze, você pontuou várias delas, é mais uma forma de descoberta, né? Sem fronteira. Então, elas são fundamentais. E a gente tem aqui no Brasil, basicamente, duas feiras que acontecem, que é a SP Art e Art Rio, e que elas não tiveram essa velocidade de reagir, por exemplo, a uma pandemia. Até porque, por exemplo, a SP Art foi cancelada semana antes da feira abrir. Né? Então, Um mês antes. Então, era muito, assim, muito incipiente para ela conseguir reagir. E aí, você, em contato com enfim, um interlocutor austríaco, teve esse insight, essa ideia de trazer a Not Cancel para o Brasil. E para mim também foi positivo, foi muito legal de ter essa oportunidade de pôr os trabalhos, né, dentro de uma plataforma que tem um alcance internacional, né, que vai para um mailing que não é o meu mailing, né, que não são as pessoas do meu contato, que vão passar a descobrir a OMA, e que se eu tiver um conteúdo bom, uma foto boa, um áudio legal, um vídeo bacana, eu tiver conteúdo decente nessa plataforma, as pessoas podem se encantar pelo trabalho que está ali e rolar uma venda. Eu consegui efetuar 2 vendas grandes, né? Foram em números, foram poucas vendas, mas em volume financeiro foi um volume considerável. 2 vendas grandes por conta da plataforma. E a custo zero, né, Carla? Que é o que é muito legal. Não, eu acho que nesse momento, também no digital, a gente está vendo isso, né? Ao mesmo tempo que certas plataformas essenciais, nós vamos falar aqui agora do Artlod, por exemplo, que eu acho que é bom tanto para as galerias quanto para o público que quer pesquisar arte. Algumas se tornaram mais caras, porque se viram que são essenciais e estão aproveitando esse momento. Por outro lado, surgiram algumas iniciativas solidárias, que é o caso da Not Cancel, né? Foi uma feira que nós conseguimos reunir grandes galerias, as melhores do Brasil, ao lado de várias das menores do Brasil, e é um mix que deu super certo. Botou todo mundo. O que eu sinto, Tomás, nessa área, e eu queria que você me dissesse se isso acontece também nas outras plataformas, é que é muito mais democrático, porque todo mundo fica com a mesma visibilidade. Então não tem aquela história de que numa feira você está no andar de baixo, você está no andar de cima, seu estande é maior ou menor. Nessas feiras digitais, por mais que tenham setores, mas todo mundo está igual. Você concorda comigo? Sem dúvida. O que acontece, a única diferença, né, e que é uma diferença substancial, primeiro assim, a visibilidade de todo mundo ela é igual. Então, o mesmo espaço de uma galeria que é super referência para mim, por exemplo, sei lá, Vermelho, é o mesmo espaço da OMA. Mas a única diferença é que, assim, um artista X que já tem grande trajetória internacional, se você dá um Google nesse artista, tem muito conteúdo dele na internet. E um artista meu, ele tem menos conteúdo na internet. Eu trabalho com artistas emergentes, né? Com jovens e emergentes. Então, isso faz uma diferença fundamental. Porque, de fato, quando você entra na plataforma, o mesmo espaço meu, que é uma galeria pequena, é o espaço da Luiz Strina, que é uma galeria grande. Então, verdade. Agora, a quantidade de conteúdo na internet que tem do Andrei Rossi, que é um artista meu, é absolutamente diferente da quantidade de conteúdo que tem do Cildo Meirelles. Então, Sim, quando a pessoa entra para tudo, né? E quando ele entra para comprar, o Cildo Meirelles, de alguma forma, está no inconsciente. Eu já vi, eu já escutei, eu já sei, e o Andrei não. Então, o meu trabalho enquanto conteúdo digital é máquina de conteúdo. Eu preciso produzir muito, em muitos formatos. E aonde é? Onde é que você acha hoje em dia
que a gente encontra os melhores conteúdos para pesquisar digitalmente o nosso ramo. Estamos falando sempre aqui de arte contemporânea. Ah, Carla, tem o Art Reference, tem... Depende do que você quer ver, na verdade. Se você quiser ver texto, são alguns sites. Se você quiser ver... Vamos falar aqui para as pessoas. O Art Reference, vamos falar a nível Brasil. Eu acho o editorial da SP Art um bom editorial. Então, eles fazem matérias boas, eles têm publicações boas, além dos jornais. Ilustrada, Caderno 2, também são cadernos que têm... A gente tem revistas excelentes, a Select, a das Artes e Artes Brasileiros, né? Todas migraram também, aumentaram, obviamente, a presença no digital e estão criando novas ferramentas também, né? Sim, sem dúvida. Mas, então, assim, se você fala... Vai lá. Inovação tecnológica. Eu não tenho visto no Brasil inovação tecnológica nessa área, nenhuma. Eu tenho visto fora, por exemplo, o ArtLogic. Conta pra gente o que é o ArtLogic, qual a diferença do ArtLogic para o Artsy? O ArtLogic, ele tem uma função de quase que de gestão também das galerias. Então, do ponto de vista dos galeristas, né? Você pode ter a gestão do seu acervo dentro do ArtLogic e aí você consegue, segundo o interesse das pessoas, mapear. Eu tenho todas essas obras no meu acervo. A Carla, ela quer receber só essa e essa. Então, eu monto meu PDF, né? Eu tiro as demais e monto aquilo e mando só para o interesse da Carla. Então, eu sei mapear onde está minha obra, se ela está numa exposição, se ela está comigo, se ela está com o artista, se ela foi fazer uma demonstração na casa de um cliente, por exemplo. Então, essa parte de gestão, até financeira, qual que é a parcela do artista, qual que é o custo de produção, qual que é a parcela da galeria, toda essa parte de gestão, né, de bastidores que as pessoas não veem, para a galeria ela funciona muito bem. Além disso, o ArtLogic também tem a parte de visibilidade, né, que é da porta para fora, vamos chamar assim. Então, as pessoas conseguem entrar no site e pesquisar, eu quero arte concreta, eu quero artistas mulheres, eu quero artistas pretos, eu quero artistas asiáticos. Enfim, eles conseguem, por filtros, pesquisar isso, filtrar o que é mais interessante para eles e consumir aquele tipo de conteúdo. O Artsy, por exemplo, que é um líder de mercado, ele não tem essa parte de bastidores para as galerias. A gente, de gestão, vamos dizer assim. Ele tem, sim, de você pôr as obras, né, na plataforma, dessa visibilidade, de você montar um catálogo de forma muito mais fácil, né? Pegar lá de todas as suas obras, tirar o que a pessoa não quer e mandar só o que a pessoa quer, em 2, 3 cliques. Então, isso eles têm como facilidade, mas a parte de gestão, né, o back-end, né, que é onde a gente, galerista, olha, que não é o front-end, o nosso cliente olha, ele é um pouco deficitário, vamos chamar assim, do Artsy. Em contrapartida, o editorial do Artsy, ele é muito maior e melhor é relativo, né, mas ele com certeza maior do que o editorial do ArtLogic. Então, e a internet, ela tem um fator fundamental, que eu usei agora no exemplo do Cildo Meirelles e do André, que é o conteúdo, que é a quantidade de conteúdo. Então, o Artsy produzindo conteúdo, texto, e o Artsy eu recebo sem brincadeira, acho que uns 4, 5 e-mails por semana do Artsy. Eu também. Isso, de certa forma, Tomás, é contraproducente, vai? É um pouco excessivo. Cara, assim, a gente não pode medir a internet pela nossa régua. Eu também acho um saco. Chega a ser spam, chega a ser chato. Mas a gente não pode subestimar a pessoa que está do outro lado. Porque ele vai mandar o e-mail com o título Arte Asiática. Minha coleção não tem asiático. Então eu falo, ai, que saco esse e-mail, tchau. Aí ele vai mandar o segundo e-mail. Mulheres do pós-guerra. Aí eu falo, opa, isso me interessa. Aí o terceiro e-mail vai ser artistas pretos. Opa, a coleção da Carla interessa isso. Então, quer dizer, cada um vai se interessar por um tipo de conteúdo. Entendi. O que é inteligente é também esses sites começarem, como você falou, da mesma maneira que a gente faz a seleção de que obra para que cliente, que conteúdo para que cliente. Todas essas pesquisas, eu acho que são pesquisas que fatalmente nós vamos ter que começar a fazer, né, Tomás? Sem dúvida. Eu acho que essas ferramentas digitais precisam nos ajudar a isso.
Eu diria que quem pensar hoje em dia, por exemplo, as feiras. A Feira Not Câncer é uma feira muito simples. É uma feira que mostra as obras, ponto. Obras, PDF, interações, que cada galeria coloca ou não, né? Zoom, você mesmo já fez, o vídeo, o que seja. A maioria das feiras tem online viewing rooms, né? Então é um pouco mais completo, você vê melhor e tal e tal. Mas isso, nenhuma delas, na verdade, é suficiente, né? Porque não tem one click buy, você não tem também interações que são ao vivo, são pouquíssimas. Como é que você vê soluções para isso? Você já pensou sobre isso? Já, e tem uma solução. Já tem uma solução plug and play. E essa dica que eu vou dar, ela vale $1 milhão, hein? Dica de $1 milhão é dica sempre bem-vinda. Dica de $1 milhão. Carla, infelizmente, infelizmente ou felizmente, não sei, os únicos que estão prontos para fazer um mapeamento de interesse é o Google. Quando eu falo Google, é Google e YouTube, né, que é do mesmo dono, que são o Google é dono dos dois, e o Facebook. Quando eu falo Facebook, é Facebook, Instagram e LinkedIn. Então, essas 5 ferramentas, que dá para você dividir em duas, né, Google e Facebook, eles têm uma coisa que você, por exemplo, se você pôr um pixel, né, isso é uma linguagem de tecnologia. Se você monta um pixel para Carla Osório e cada página, cada vídeo, cada coisinha que você posta, e a pessoa assiste isso, ela recebe um pixel. O IP dessa máquina, o IP dessa pessoa, ele recebe um tag. Então, por exemplo, você vai fazer um vídeo do João e você vai pôr esse pixel na linguagem lá de programação. Quando alguém der um play, o meu IP vai ficar grudado nesse pixel do João. E se eu assistir um vídeo do Roland, eu vou receber um pixel do Roland. E se eu assistir um vídeo... Sim, mas é por isso que hoje em dia tudo que a gente olha depois fica perseguindo a gente. Mas, cara, se você não olha banana, não vai te aparecer banana. Não vai aparecer banana, é verdade. Se você não pesquisa aquilo, e o contrário, na verdade, é que é a dica de $1 milhão. Se você, Carla, entrou na internet e pesquisou obras do Galeno, cara, tem alguém que está mais quente para receber uma oferta do Galeno do que você? Então, para quem que você vai oferecer Galeno? Para mim, que não pesquisei Galeno? Não, você vai oferecer Galeno para Carla, que pediu Galeno. Mas também é claro que a nossa tendência é descobrir esse novo público, né? E que ferramentas a gente tem hoje que a gente possa também estar procurando para descobrir novos públicos. Eu fiz um curso recentemente de tecnologia online, até comentei com você, na Christie's, e eu descobri, não é dezenas, é centenas de plataformas que eu nunca tinha ouvido falar. Algumas muito interessantes, tipo Advisor, por exemplo, que é basicamente conteúdo. Um conteúdo selecionado, dirigido, com temas específicos, em que você... É como uma enciclopédia, assim, mas tem uma coisa de interação também. Existem muitos outros, né, Tomás? Cita alguns pra gente aqui, que você acha que vale a pena as pessoas pesquisarem, desses menos conhecidos. Por exemplo, eu não sou um grande freak de usar todas as coisas, tá? Isso é uma dica também que é muito importante, porque se você segue muita coisa, você não segue ninguém. Então, você precisa ter um filtro das coisas que são produtivas para você. Com certeza. O que eu quero consumir e que me abastece ali no meu dia a dia, de ter repertório, de ter coisa do tipo. Eu, por exemplo, eu não gosto de seguir muito plataformas, mas eu gosto de seguir espaços independentes. Então, por exemplo, a nível Brasil, né? Parece chover no molhado, mas Pivô, tem muita coisa interessante que acontece no Pivô, e o Pivô tem um editorial massa demais. Muito bom, é verdade. Né? Então, para você, por exemplo, eu trabalho com jovens artistas. Então, eu quero pesquisar quem está fervendo ali, quem está na hora. Então, para eu ir atrás de artista, por exemplo, eu vou nesses espaços, no Breu, no Pivô, no 397, em lugares que você vê que essa movimentação está mais aflorada. Agora eu quero consumir conteúdo nível mundial. Eu consumo muito Christie, Sotheby's, né, que são
ponta, né, assim, do que está acontecendo, e consumam as principais galerias, mais até do que os aplicativos, né? Então, é muito... Assim, eu queria voltar um pouco, antes da sua pergunta, porque eu não fugiria, e eu, Tomás, não estou fugindo das redes sociais. Porque as plataformas, Carla, elas prometem, e de fato elas estão fazendo alguma coisa muito legal, cada uma na sua especificidade, mas o grande diferencial é o conteúdo, é espalhar conteúdo. E não tem outro lugar para depois você mapear o interesse que não seja através das redes sociais ou do Google. Então, se você tem uma plataforma muito bacana, mas que ela não te dá uma resposta, porque qual que é o grande lance? É a inteligência dos dados. Você fez uma matéria incrível, incrível do Galeno. Mas se você não sabe quem leu, o que adianta a sua matéria? Sim, com certeza. Você não vai ter como ter retorno a partir daquilo, né? Exato. Então, a inteligência, ela está em criar e espalhar, mas a inteligência, ela está muito maior em você analisar a resposta daquilo. Então, é quem leu, quem recebeu o pixel, quem consumiu o seu vídeo. Por exemplo, você fez um vídeo do Galeno. Quem assistiu, você fez um vídeo de 10 minutos. Quem assistiu 10 segundos do seu vídeo? Quem assistiu 1 minuto? Quem assistiu 50%? Quem assistiu 75%? E você tem um tipo de interação diferente para cada uma dessas pessoas. Se você não Mas quer tudo isso você mede como? Com pixel. Você mede, por exemplo, quando você faz uma linguagem de programação nas suas postagens, e o Facebook, ele te ajuda a criar tudo isso, né? Se você entra no gerenciador de anúncios do Facebook, ele tem lá o Helper, que ele ajuda você a criar o pixel. Você muitas vezes vai precisar de um programador para pôr isso no seu site, para pôr isso nas coisas. Mas isso é uma ferramenta fundamental para você analisar esses dados, né? Criar o conteúdo, espalhar, e depois de X tempo você olhar esse conteúdo e ver o que está acontecendo com ele. E aí você fala, cara, eu criei um grupo aqui de 1000 pessoas que assistiram 90% dos vídeos do Andrei. Eu vou dar mais Andrei para essas pessoas. Eu tenho X pessoas que viram o conteúdo do Laerte. Eu vou dar mais Laerte para essas pessoas. E aí tem também, nessa brincadeira de públicos que a gente fala, as exclusões. Então, às vezes, você vai fazer um vídeo mais incipiente, mais superficial do Andrei ou do Laerte, aí você fala, bom, esse vídeo é muito superficial, eu quero mandar para todo mundo, menos para aquelas pessoas que consomem muito Andrei. Porque essas pessoas que consomem muito Andrei, esse vídeo aqui vai ser superficial. E aí esse vídeo se torna uma isca. Se torna uma isca para você trazer novas pessoas para sua base. E aí é que vai dando, né, vai dando caldo a coisa. Porque você vai crescendo a base do Andrei e dando mais Andrei, crescendo a base e dando mais. E aí o céu é o limite, né? Então isso Eu acho interessante essas outras, a gente, você falou, eu concordo com você, usar menos, mas a gente tem que conhecer mais. A gente tem que saber o que tem available, o que tem disponível, até para poder fazer uma seleção, né, do que a gente vai usar. Sem dúvida. E eu acho que, com certeza, eu, que nem usava muito, senti necessidade de várias coisas que ainda não existem. Eu sei que isso é você também. Você talvez saiba pensar soluções para isso. Você acha que vai surgir no futuro próximo novas alternativas a esses modelos que a gente está tendo hoje? Sem dúvida. Uma das coisas que quase ninguém está fazendo, esse cenário está mudando assim, quase que online. O conteúdo, as pessoas já entenderam a importância do conteúdo. Mas uma das coisas que as pessoas, ou que poucas pessoas ainda entenderam, é a experiência do usuário, né? Então, uma coisa é o conteúdo. Outra coisa é você emular, nunca a gente vai substituir a experiência real de estar numa galeria de arte, de estar de frente para uma obra. Mas você pode emular, você pode tentar chegar ao mais real, ao mais fiel dessa experiência. E isso, em partes, ele vai suprir uma necessidade de ir vir até São Bernardo. Então, hoje já tem umas tecnologias que as pessoas estão usando, que é o tal da foto 3D. Então, já tem uma experiência mínima ali
de você ver como que estava a exposição, porque você consegue olhar para os lados, para baixo, para cima. Então já tem uma experiência mínima. Qual que é o Tem a problema? realidade virtual também, né? Que está sendo muito usada. Exato. Já tem, por exemplo, os filtros do Instagram, que você cria a Sé, teve um artista da Sé que fez. O Edu Barros. O Edu Barros, legal. exato. O O Thiago que é Torres. aquilo? Me explica como é que faz aquilo. Aquilo você tem que criar uma linguagem, né? Você tem que criar uma proposição de filtro, submeter ao Instagram, e aí o Instagram aprova e aquele filtro fica associado ao seu nome. E aí as pessoas podem usar o seu filtro. Então tem as brincadeiras das pessoas que fazem maquiagem, que fazem, Exato. sei lá, põe um óculos, põe um monte de coisa. E isso nada mais é do que um filtro, né? Só que o filtro muitas vezes é a sua exposição, é alguma coisa nesse sentido. Então, mas de novo, é limitado, porque esse filtro está baseado, ou a foto 3D, ele está baseado em você pendurar a obra na parede e ir lá e tirar uma foto, ir lá e fazer um registro. O próximo passo que eu acho é você criar isso num ambiente virtual. É você precisar da foto da obra. Hoje você já tem, se você pede um projeto de arquitetura, a pessoa te faz andar pela sua casa nova. É verdade. Tem aquele tour virtual 3D que eu até fiz da galeria também. Esse é a foto, dá para né? fazer aquilo com espaços existentes e com espaços ainda em concepção, né? Isso que você está falando. Exato. Esse espaço em concepção, você precisa modelar ele, né? Não é uma foto que você vai fazer. Você Exato. vai ter uma planta baixa, né? Uma planta de topo, e aí você vai criar ele em softwares específicos. Eu já vi online Viewing Room que é feito com base nesse tipo de espaço. Sim, sim. Isso para mim, isso é um pouco do futuro. Isso é um pouco de você trazer a pessoa para dentro da galeria sem que você precise movimentar as obras. Sem que você precise montar a exposição para depois, eu brinco que é marketing. Sem que a pessoa precise vir, né? Que a gente faça tudo digitalmente. Eu brinco que a gente faz marketing de esperança hoje, né, Carla? Porque a gente transporta a obra, embala, paga seguro, faz a vernissagem, faz assessoria e depois você espera que vende, né? Isso é marketing de esperança, não é? Essa é boa, Tomás. Eu não tinha ouvido isso ainda, mas eu vou te dizer, eu nunca usei tanto Sedex, FedEx, e UPS, DHL. Certamente é como em tudo na vida, né? A crise ajuda alguns. Nada como uma grande crise para algumas oportunidades. Né? Que? Nada como uma crise para mostrar oportunidades também, né? Oportunidades, exatamente, com certeza. Tem algumas pessoas fazendo pergunta aqui, ó. O Guilherme perguntou: é preciso pensar na palavra marketing e branding? Eu acho que marketing, sim. Branding, a marca do artista já é o branding dele. O que você acha disso, Carla? É preciso pensar em marketing e branding? Eu acho que porque, claro que agora também marketing e branding adaptado para um outro contexto, né? Então, pensar o que vai funcionar nesse meio digital, eu acho que com certeza tem que ter... de certa maneira, eu diria que, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, essas lives que estão acontecendo, esses conteúdos, isso é uma forma de marketing, né? Cada um está desenvolvendo o seu. Está tudo muito em torno da criatividade de cada um. Eu acho que as pessoas tiveram visibilidades e crescimentos distintos nesse momento. E todo mundo, não adianta dizer que não foi, porque todo mundo foi pego de surpresa, está todo mundo improvisando e tateando e tentando, né? No fundo, a gente vai, tentativa e erro, não é isso, Tomás? Sem dúvida, a internet é isso. A internet é você pôr alguma coisa e medir a resposta. Nossa, esse vídeo foi uma droga, ninguém gostou. Não faz mais, faz outro modelo. Né? Claro. Super. Uma coisa que eu sinto muito, assim, só como observadora, é que tudo que é mais espontâneo parece que pega mais, cola mais. Sem dúvida. Sem dúvida. Ô, Carla, que essa lógica se aplica, por exemplo, para o mercado da arte? Mas é natural. O que você prefere? Pegar uma comida congelada ou uma comida que acabou de sair do forno lá que a pessoa fez para você? Tudo que é pré-pronto, ele não está moldado à sua vontade. E quando você pega o espontâneo, a gente está fazendo uma live e respondendo uma pergunta do Guilherme que você não sabe nem onde está o Guilherme. Do contrário, eu podia produzir um vídeo com você e colocar no YouTube. Sim, não, isso é lógico.
E dane-se a quem está assistindo. Então, quer dizer, quando você faz uma coisa mais espontânea, você interage, tem humanidade, sabe? Tem uma presença ali. Isso é fundamental. Isso é a experiência do usuário. Isso é essa segunda sacada. Verdade. Quer dizer, no limite do jeito que as coisas estão andando, a gente vai poder daqui a pouco montar a exposição para o público ver, inaugurar tudo online, né? Depois vai para o ateliê do artista, acompanha o processo, como alguns estão fazendo. A maioria dos que eu vi disso até agora é muito monótono. A coisa não se desenvolve tão rápido. Tem que pensar novas maneiras, né, de fazer isso. Concordo. Eu também, tudo que eu vi até agora é um pouco chato, mesmo pra gente que gosta do assunto, é pasteurizado, assim, é todo mundo aquela mesma parede, com as mesmas obras, sabe? Aí você, não é aquilo que a gente quer, sabe? A gente ainda não achou essa experiência do usuário que você fala, uau, sabe? De você entrar numa plataforma e falar, meu, você viu aquilo? Sabe? Uma que eu vi, que eu amei, eu não sei se você está acompanhando, é aquilo que o Olafur Eliasson criou. Nossa, ele é ótimo. Conta pra gente, descreve aquilo, que eu acho que tem muita gente que não conhece. Primeiro assim, o site dele, o site antigo dele, era um dos melhores sites que eu já vi assim na vida. Ele tinha uma nuvem de palavras que conectavam os trabalhos dele. Então, por exemplo, você falava assim, eu gosto de amor. Aí você pensava uma palavra. Aí você fala, eu gosto de morte. Aí pensava outra palavra. Aí você, eu gosto de azul. Aí essas 3 palavras ele te trazia um jogo de obras que tinham a ver com amor, morte e azul. Então ele ia fazendo um pouco desse mapeamento de interesse. Mas ele é um gênio, né? Ele é o Olafur Eliasson. Ele é muito acima da média. Ele é muito acima da média. Eu visitá-lo em Berlim com o grupo da Pinacoteca, eu já era fã de carteirinha. Mas esse atual que ele tem, explica pra gente. Ele tem um filtro, ele tem 2 filtros do Instagram que ele reproduz uma obra dele dentro da sua casa. Então ele reproduz uma nuvem que está chovendo, né? Que está chovendo. Então, conforme você vira, isso é realidade virtual. Conforme você vira o celular, essa nuvem vai se movimentando ali, está chovendo no meio da sua casa, e aí você interage com essa chuva e tal. Isso é realidade virtual. E ele tem uma outra, que é a obra que ele fez na Tate, que ele pôs aquele sol, que ele trouxe o sol para dentro da Tate, né, metaforicamente, e ele traz o sol para dentro da sua casa. E aí é um jogo de imagem assim, que fica até dói de olhar assim, mas o sol está dentro da sua casa. É bizarro, né? É uma alucinação, Não, é fenomenal isso. E eu acho que nessa linha aí é que a gente vai ter que desenvolver recursos para se adaptar o mercado da arte contemporânea ou da arte em geral, você não acha? Sim, sim. No mercado dos leilões, por exemplo, você ontem teve uma live para discutir isso. O que já mudou até agora? Os leilões que eram poucos virtuais, agora são só virtuais. Como é que está esse resultado? Você está acompanhando isso? Como é que eu acompanhava muitos leilões para saber preço de obra, né? Para saber como que os artistas estão vendendo, como que o preço está subindo ou está baixando, como que está a saída, enfim, arremate, coisa do tipo. A Lisandra comentou, nada está acontecendo presencialmente. E a Lisandra comentou que aumentou o resultado do online. Que ela está mantendo o resultado dela, só que agora não mais com arremate presencial e agora com pedidos, né, com participações online. Entendi. Então, mas ela consegue manter o que ela tinha antes da pandemia ou ela aumentou ou diminuiu, no geral? Eu acho que eu não sei te responder. Eu sei que ela está aumentando o número do online. Agora, se ele está suprindo o presencial, aí eu não sei te dizer. O pessoal está perguntando o nome do artista, eu vou escrever aqui, ó. Olafur Eliasson. Eu mandei aí para eles pesquisarem. Tá. Maravilha, não, porque realmente o que o Olafur faz é muito... Ele está sempre além do tempo. Eu acho que isso é muito importante, né, Tomás? Essas pessoas que estão pensando além do seu tempo. Porque tudo que a gente precisa hoje são soluções que muitas pessoas não pensaram antes, né? Sim. Na verdade, a gente tem que... A internet, ela sempre vem para resolver um problema. Então, o que a gente tem que fazer? A gente parece que espera os problemas chegar na gente.
A gente tem que olhar qual que é o problema que eu vivo hoje. A gente parece que espera o problema estar no limite para tomar uma solução. E, na verdade, a internet é assim. Cara, eu não vou poder sair de casa. Como é que a comida vai chegar na minha casa? Ah, vamos fazer o iFood. Só que eles fazem o iFood antes do problema existir. Né? Então, é isso que a gente precisa pensar no mercado de arte. Ah, não, as pessoas não vão mais participar de feira com 11 mil pessoas no mesmo lugar. Então, como é que a gente vai trazer essas 11 mil pessoas? Pô, vamos pôr elas no digital. Vamos pôr elas numa experiência, sei lá o quê. Vamos levar a feira para o celular dela. Vamos... e aí você tem que usar da tecnologia. Carla, a gente está assistindo TV, que é visual, e você está com o celular na mão, né? A TV está ali e você está com o celular aqui. Então, como que você entra no celular? A gente está dirigindo e está no celular. A gente está vendo TV e está no celular. A gente está comendo e está no celular. Então, como que você resolve os problemas que você tem no celular das pessoas, né? Com a mobilidade que o celular traz. Eu acho que esse é o olhar da tecnologia, esse é o olhar do futuro, sabe? Pedindo o mínimo de steps, de bloqueio para as pessoas, né? É verdade. Eliminando barreiras e agilizando, acelerando a comunicação, né? É isso, é isso. Ó, o Marcelo fez um comentário aqui que é interessante. Black Mirror é uma boa base para tecnologia e inspiração para criar uma galeria do futuro. O Black Mirror é uma série, eu não sei se você conhece, tá no Netflix, que ela sempre problematiza a tecnologia, mas ela problematiza num extremo, assim, para acabar com a humanidade, sabe? É muito louco, mas ele é muito inteligente, Então, de que forma que você acha que isso que o Marcelo falou pode ser adaptado, por exemplo? Ah, porque eles estão olhando os problemas lá na frente, eles estão olhando os problemas que não existem ainda, né? Então, se você vê problemas que não existem ainda e você acha a solução para os problemas que não existem ainda, entendi. Você está na frente deles ainda, né? Com certeza. Com certeza. Tomás, uma outra coisa, por exemplo, você mencionou, né, as feiras, que a gente está com tanta saudade, espera e deseja que elas voltem em breve. Se tudo der certo, Deus quiser, a gente vai conseguir tê-las de volta em breve. Mas enquanto elas não conseguem voltar presencialmente, você acha que nós vamos conseguir ter a SP Arte Arte Rio ainda esse ano, virtuais, que seria tão desejado no mercado? Eu espero. A SP Arte parece que sim, há uma vontade aí até da própria administração da feira em fazê-la online, parece que para o segundo semestre, então isso é importante para nós. A Arte Rio, como ela acontece em setembro, eu não sei se eles estão segurando para eventualmente fazer presencial, mas acho que no mínimo online também seria fundamental que acontecesse, né? Mas se a gente pensar que nós já estamos quase em julho e agosto, para uma feira em setembro, não dá nem tempo de organizar, né? Infelizmente. Mas é muito importante que volte. Eu até quero muito conversar com elas. Eu não tenho mantido contato para saber como que isso está evoluindo, mas eu tenho acompanhado o conteúdo. Ambas têm conteúdo muito legal, né? Para a gente pensar mais uma vez nos conteúdos que a gente tem no Brasil. Para quem está ouvindo aqui, é legal acompanhar o conteúdo das feiras, é legal acompanhar as revistas. Tem também algumas plataformas, tipo a Cura, que até uma grande amiga recentemente conversou com ela, que embora seja, né, uma consultoria, ela faz um trabalho muito mais amplo do que o de consultoria de arte. Sem dúvida. E oferece conteúdos maravilhosos, cursos digitais. Eu estou fazendo vários. Você está fazendo algum? Estou fazendo vários de marketing digital, né? Eu estou mais na área da tecnologia focado. De arte, não necessariamente. Daqui a pouco você vai aparecer com surpresas aí pra gente. Gente, vamos ficar antenados aqui com o Tomás, hein? O Estamos precisando. Está fazendo muita coisa, né, Carla? A Esther Constantino. Muita, super. A arte que acontece, maravilhoso, super. Conteúdo incrível e envolvendo os artistas, né? Sim, e uma outra coisa que a gente viu recentemente foi também o poder enorme da internet, dessas ferramentas de mobilização. Você vê com esse assunto do Black Lives Matter, por exemplo. Nossa. Em plena pandemia, houve uma movimentação gigante que conseguiu ser feita mundialmente e que foi possível, em grande parte, graças a essas ferramentas digitais e rede social especificamente, né, Tomás? Sem dúvida. O Twitter
O Twitter, acho que nenhuma galeria usa. Eu uso o Twitter, né? A OMA tem Twitter. Mas eu acho que nenhuma outra galeria usa o Twitter. Se bobear no planeta. E o Twitter foi fundamental para o Black Lives Matter, por exemplo. Foi fundamental em que sentido? Comenta aqui. Porque as pessoas trocavam informações do que estava acontecendo em qual lugar e como você escapar, por exemplo, de cercos policiais, aonde era uma concentração, aonde era uma dissipação do público, porque muitas vezes a polícia também estava preparada para coibir esses eventos, essas né, manifestações. Então, no Twitter, eles se organizavam muito rápido, em muito pouco tempo, em um volume muito grande. Então, todo mundo está seguindo a hashtag tal, e aí, vamos para a avenida tal. E assim, em questão de minutos, aquela concentração explodia. E essa mobilização era via Twitter, e ela, inclusive, não é controlada, né? Não. Ela é completamente democrática e transparente ao mesmo tempo. Hoje você confesso que eu não uso. Uma outra coisa que eu senti que cresceu muito, eu queria te perguntar, porque é um uso profissional e é um uso que eu acho que tanto para o artista quanto para a galeria pode vir a ser. Eu queria saber de você sobre o LinkedIn. O que você acha do LinkedIn? Ou de outras ferramentas similares de contato? O LinkedIn também é uma plataforma que praticamente ninguém usa no mundo da arte. Então é como é que fala? É um mar aberto, né? Mas ela é muito do mundo empresarial. Eu tenho visto todos os empresários e advogados, está todo mundo no LinkedIn. Muito do mundo empresarial. Só que, Carla, o nosso consumidor, por exemplo, ele está no LinkedIn. Então, se você gera, e o LinkedIn tem páginas de blogs, né? Você pode produzir conteúdo. E se você sabe que lá é um público muito mais, sei lá, do business, do tal, você produz o conteúdo que fala a linguagem que eles querem consumir. E aí você atinge esse público, não tem ninguém produzindo esse tipo de conteúdo nessa ferramenta. Para nós, galeristas e artistas, curadores também, o LinkedIn pode ser uma plataforma a ser mais explorada, né? Sem dúvida. A OMA já está fazendo o LinkedIn também. Eu comecei há esses 4 meses atrás a também produzir artigos. Uma vez por semana eu tenho artigos no LinkedIn também. Então é isso, a gente precisa você está se antecipando. Hoje é muito louco, porque hoje, por exemplo, o Twitter da OMA tem muito pouco seguidor. O LinkedIn da OMA tem muito pouco seguidor. E o YouTube? O YouTube está crescendo. O nosso YouTube está crescendo, porque a gente está postando 2 vídeos por semana. Então, quer dizer... Você acha que o YouTube é uma plataforma que também para arte contemporânea sem dúvida. vai crescer e é muito, muito útil? Sem dúvida. O YouTube é a nova televisão. As crianças, os adolescentes, os millennials, eles não assistem mais a TV aberta. Não tem mais TV aberta. Então, temos que passar a fazer conteúdo de vídeo para o YouTube. Para todo lugar, Carla. Senta. Temos que botar nossas conversas e passar. Senta na cadeira, se segura, porque você tem que ter Instagram, você tem que ter Facebook, você tem que ter YouTube, você tem que ter LinkedIn, você tem que ter Twitter, você tem que ter TikTok. E acho que TikTok, por favor. E um podcast você tem que ter também, tá? Meu Deus. É louco, é maluco. Mas a gente pode usar o mesmo conteúdo em um e outro ou tem que criar conteúdo distinto para cada plataforma? Você pode tudo. O certo não é usar, porque cada plataforma tem uma lógica diferente. O YouTube é para você sentar e assistir um vídeo longo. Se você põe um vídeo de 1 hora no Instagram, ele não vinga. Porque não é, o Instagram é volume. E o YouTube mas você sabe que no Instagram, por exemplo, essa nossa live. As lives eu tenho deixado salvas no Instagram da galeria. E é muito alto o nível de visibilidade depois da conversa. Sem dúvida. Apesar de serem lives de 1 hora, talvez a pessoa ouça 5 minutos, pula mais 5, pula mais 5. Sim. Mas o YouTube, se você colocasse no YouTube, ele é melhor do que o Instagram. Porque é o perfil do YouTube. Entendi. Então é isso. Cada plataforma ela tem um jeito diferente. E essas plataformas todas se comunicam entre elas, a maioria delas? Como é que é isso, Tomás? Sem dúvida. O Instagram, LinkedIn e Facebook é tudo do Facebook.
Então, o que você posta em um, você pode postar em todos. A mesma coisa. Não significa que ela vai ter a mesma performance nos três. E o YouTube é o mesmo do Google. Entendi. Mas ele não... Gente, eu abri de novo porque foi até um susto isso aqui. A gente estava no meio da conversa e acabou. Significa que foi muito boa, né, a conversa. E então nós vamos voltar aqui, pelo menos para concluir essa nossa conversa, que foi tão boa, que estava contando para a gente que a gente tem que ter todas essas ferramentas, hein, Tomás? O Instagram, ele dá 1 hora só de live, né? Então ele encerra assim abruptamente. Pois é, foi uma pena. Eu normalmente eu fico vendo e ele avisa quando falta 1 minuto, mas eu estava tão entusiasmada com o que você estava falando que eu não percebi. E ninguém avisou. Mas... Eu tenho que botar despertador, Tomás. Você coloca? Não, mas ele... É muito louco, porque quando você começa a pensar, você fala, nossa, 1 hora ficar conversando sobre tecnologia, vai ser um saco isso. Mas, meu, passa assim, não, né? É incrível. Eu nunca consegui terminar uma live sem que faltasse tempo. Mas hoje eu acho que a gente não abordou nem 30% do que a gente precisa. Nossa. Nós vamos ter que fazer uma fase 2, mas eu amei, Tomás. Eu aprendi tanto. E tomara que quem nos acompanhou também tenha aprendido. Tem alguma coisa especial que você queira falar antes da gente terminar? Não, na verdade eu queria agradecer. Tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que a principal dica que eu deixaria mesmo para os artistas, tinham vários colegas galeristas também assistindo, nesse momento eu acho que é focar nas redes sociais. Tentar usar o máximo delas, né? Elas têm muita ferramenta, muita coisa boa para a gente usar, e tentar extrair o máximo delas, porque não é uma exclusividade nossa, assim, Brasil, que nós estamos atrás, não. É o mundo inteiro. Ninguém está fazendo um trabalho assim de ponta, que você fala, meu, uau, é fora da curva? Não tem. Malemar, assim, Malemar não, vou medir minhas palavras, pelo amor, né? A David Swirner está fazendo um trabalho muito bom. Muito, não. Várias galerias estão realmente crescendo muito nesse momento e são essas que estão investindo nisso, né, Tomás? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que a gente pode olhar esses exemplos de fora aí para seguir. Exatamente. Mais uma vez, super, super obrigada. Foi muito, muito bom. Sempre te admiro muito. Um dia a gente volta. Quem sabe a gente faz um YouTube ou um Zoom, né? Vamos aprender aí os outros que você está dizendo que são tão essenciais. Vamos nessa. Obrigado de novo pela oportunidade. Obrigada a quem me seguiu. E o vídeo vai estar lá no Instagram. Beijo. Isso aí. Beijão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.